Você conhece a mitologia nórdica, a mitologia dos deuses nórdicos, como Thor, Odin, Loki, as Valquírias? Sabia que tem muitas semelhanças da mitologia nórdica com a Bíblia Sagrada e especialmente a criação, o livro de Gênesis? Depois da vinheta é isso que nós vamos aprender. Olá, seja muito bem-vindo de volta para mais um vídeo aqui do canal. Espero que você esteja bem, toda a sua família. Vamos trabalhar nesse vídeo sobre uma mitologia que eu gosto bastante, que é a mitologia nórdica. Você deve ter ouvido falar certamente, se você, assim como eu, é Marvete, né, fã dos filmes da Marvel, dos quadrinhos. Você deve conhecer Thor, Odin, Loki, o martelo Mjolnir, que só pode ser empunhado por aquele que é digno, o Heimdall, que é o guardião da ponte arco-íris, que dá acesso aos 9 reinos, enfim, mitologia nórdica. Mas o que é um mito? Um mito, ele é uma narrativa fantástica que tem como objetivo explicar a origem das coisas, a origem do universo, a origem do planeta, a origem dos deuses, do homem. Esse é o mito. Joseph Campbell, ele tem uma definição muito interessante. Ele diz que o sonho é o mito de um homem, já o mito é o sonho de um povo. Interessante isso, né? Joseph Campbell, que é um especialista em mitos, especialmente de povos antigos, sumérios, cananeus, semitas de uma forma geral. E a mitologia, então, vem a ser o estudo ou a ciência que compreende os mitos, que explica os mitos, ou que pelo menos tem como objetivo estudar e entender esses mitos. E existem vários mitos. A mitologia, o estudo dos mitos nórdicos, é o que nós vamos estudar nesse vídeo e vamos fazer comparações com os relatos da Bíblia Sagrada. Então a mitologia nórdica tem esse nome porque é uma mitologia de povos escandinavos ou germânicos, que são os povos do norte. Por isso o termo nórdica, porque é a mitologia do norte. E o norte em inglês é N-O-R-T-H, Nord. Tem um pouco de som de D no final. Então mitologia nórdica, mitologia ou cultura dos povos do norte. E aí do hemisfério norte como um todo, ou do norte da Europa mais especificamente, como é o caso dos povos escandinavos ou germânicos. Então nós vamos estudar a mitologia nórdica desde a sua cosmogonia, que é a geração do universo, a criação do homem, dos deuses, e alguns personagens dessa mitologia nórdica que tem muito a ver com personagens do Gênesis. A própria cosmogonia tem a ver com a criação do Gênesis e elas têm muitas semelhanças e nós vamos identificá-las. Uma boa parte dos personagens e dos conceitos, por definição, eu peguei do livro Mitologia Celta e Nórdica, é de Cláudio Blanc, editora Camelot, e tem uma boa parte dela aqui, de onde eu extraí alguns conceitos principais. Ela é bastante completinha e tem como se fosse um catálogo dos personagens da mitologia nórdica e algumas das suas sagas, a cosmogonia, pelo menos a principal. Então vamos começar do começo. A cosmogonia, quando só havia um vazio, o Nungagap. Ele era o nada, o vazio, o abismo, semelhante ao caos grego que vinha antes da criação. E haviam 2 mundos, Niflheim, também chamado de Helheim, cheio de névoa, ficava bem no norte da terra, e Muspelheim, que ardia em chamas no sul do planeta. No meio de Niflheim corria uma cascata chamada Hvergelmi, de onde saíam 11 rios chamados Elivagar. Conforme esses rios afastavam das fontes até a borda do vazio, do Nungagap, o frio de Niflheim congelou a água e o vapor até formar pedras de gelo e neve. Mas quando o fogo de Muspelheim encontrava os rios de Elivagar, derreteu o gelo e formou o conhecido gigante primordial Ymir, pai da raça dos gigantes.
Esses 11 rios que formavam o Elivagar é o que deram origem à palavra 11 do inglês, que quer dizer 11. 11 em inglês é 11. Os 11 rios primordiais aqui do vazio, eles eram os Elivagar, o conjunto de 11 rios primordiais. E esse congelamento e descongelamento acabou gerando o gigante primordial Ymir. E ele é o gigante que dá origem à criação dos seres a partir desse ponto. Essa é a cosmogonia, sabendo que o Gênesis também traz o relato de que no princípio a terra era sem forma e vazia, e aí o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então ele fez do meio das águas sair uma porção de terra seca. E você tem relatos no Gênesis, especialmente ali no momento do dilúvio, que rompem-se o abismo, as fontes do abismo se rompem e a água do abismo ela sobe e inunda a superfície. Então veja que esse relato de o caos, o nada, o vazio ou o abismo encontrado no Gênesis, no caos grego, também está aqui no Nungagap da cosmogonia da origem da mitologia nórdica. Sobre o gigante primordial Ymir, então é curioso saber como as coisas foram geradas a partir dele. Veja que, por exemplo, Ymir dormiu várias eras e enquanto dormia o seu suor gerou outros gigantes. Havia outro ser criado depois do encontro do gelo e do fogo, a vaca Audumbla. Ela alimentava Ymir e os seus filhos com leite que corria dos seus úberes, formando 4 rios. Um dia Audumbla, lambendo o gelo salgado de uma pedra, até surgiu a cabeça de um homem. Depois de 3 dias lambendo esse gelo, surgiu o deus Buri. Buri gerou Bor, Bor casou com Bestla, a giganta, filha de Bolta, o gigante de gelo. E então essa união fez com que eles gerassem os primeiros deuses, os chamados deuses da classe dos Aesir, que são eles Odin, Vili e Vé. Ou, em outra versão do mito, os deuses Aesir são Odin, Hoenir e Ludur. Então você tem aí uma trindade inicial de deuses, gerados a partir do filho de Ymir com uma giganta. Então você tem a classe dos Aesir. Os deuses nórdicos eram divididos entre Aesir e Vanir. Dos Aesir surge então Odin, Vili e Vé. Uma outra versão muda os nomes deles, menos o de Odin. Você tem Odin, Hoenir e Lodur, que são a trindade inicial, 3 irmãos que você vai ver em seguida que começam a gerar aí a criação como nós sabemos. Quando os gigantes souberam dos deuses, os Aesir, começaram uma guerra que só acabou quando os filhos de Bor mataram Ymir. Ymir, aquele gigante primordial, no começo do tempo lá. O sangue que escorreu de Ymir foi tanto que causou uma inundação que afogou todos os gigantes de gelo. Somente Bergelmer e sua esposa escaparam, agarrando a um tronco de árvore, chegando na montanha de Jotunheim, que se tornou lar de uma nova raça de gigantes. Nessa cosmogonia nós temos algumas semelhanças também, como por exemplo, Ymir se alimenta do leite de uma vaca no princípio da criação, que era a vaca Audumbla. Você tem uma cosmogonia semelhante quando você tem a deusa Hathor dos egípcios, que é uma vaca também que sobe do Nilo, tal qual a Dumbla, ela quando só existia o rio primordial, os 11 rios ali, você tem os Elivagar, você tem a Audumbla que lambe ali o gelo durante 3 dias até surgir ali a cabeça de um homem. Ela continua lambendo até que surge ali o deus Buri. E esse deus Buri, ele gera Bor, esse Bor casa com Bestla, e dessa união de Bor e a giganta Bestla surgem os deuses Aesir, Odin, Hoenir e Lodur, ou Odin, Vili e Vé. E aí você tem nessa cosmogonia então a importância de uma vaca primordial que surge da água, tal qual os egípcios. Tá? Aqui você não vai ter essa cosmogonia presente, por exemplo, no Gênesis. Você vai ter a menção de uma vaca que sobe do rio apenas quando José interpreta o primeiro dos 2 sonhos de Faraó, das vacas gordas que sobem do rio. E você tem aqui, na cosmogonia nórdica, uma vaca primordial, Audumbla. E aí você tem também aqui, quando os deuses são criados, existe uma luta dos gigantes com esses deuses,
E aí nessa luta, Ymir, o gigante primordial, ele é morto. Aí você tem uma inundação do sangue de Ymir matando todos os gigantes de gelo. Então você tem aqui, por causa de uma guerra dos deuses com a criação dos 3 filhos de Bor e Bestla, que são os deuses lutando com os gigantes, você tem uma inundação que mata os gigantes, vão sobrar 2. Você pode associar, por exemplo, essa parte da cosmogonia com o grande dilúvio, que você tem um relato em Gênesis 6 dos gigantes também que habitavam a terra, e seria ali a ira de Deus causando um dilúvio para extirpar especialmente os gigantes, toda a criação, com exceção da parte que é salva ali por Noé, dentro da arca com a sua família e alguns animais, mas uma ira divina mandaria uma inundação que extirparia os gigantes. Nessa cosmogonia você tem algo semelhante. A diferença é que essa cosmogonia nórdica vai dizer que com a morte de Ymir, o gigante primordial, que era uma divindade, o sangue dele causa uma inundação que mata os gigantes de gelo. Somente 2 gigantes escapam agarrados a um tronco de árvore e vão parar na montanha de Jotunheim, que passa a ser depois a terra dos gigantes de gelo, que a gente vai ver daqui a pouco. E aí você começa a ter umas semelhanças, um casal que escapa do dilúvio, né, a inundação do sangue de Ymir, agarrado a um tronco de árvore, e você tem Noé e sua família que escapam de um dilúvio, uma inundação, dentro de uma arca também feita de madeira, tal qual o tronco de uma árvore. É uma semelhança que existe entre as cosmogonias, e aí a arca de Noé repousa sobre o Monte Ararat. Você tem aqui esse casal agarrado a um tronco de árvore que acaba se abrigando na montanha de Jotunheim, que seria o lar ou a terra dos gigantes do gelo. Então Odin e seus irmãos usaram o corpo de Ymir para criar Midgard. Midgard, ou Terra-média, seria o reino da terra, onde nós habitamos, né? Colocaram o corpo dele no vazio, no Gagap, e fizeram a terra, o planeta Terra, do seu corpo, e as rochas dos seus ossos. Fizeram as pedras dos dentes de Ymir, e o sangue de Ymir preencheu o vazio de onde foram criados então os lagos e os mares. A abóboda, né, o firmamento ou o céu, foi feito do seu crânio, e do cérebro de Ymir foram feitas as nuvens. Então imagina o tamanho do gigante primordial, sendo que do corpo dele você faz o planeta, dos ossos dele você faz as montanhas, dos dentes você faz as pedras, do sangue você faz os rios e os mares, você do crânio dele faz o céu e do cérebro dele você faz as nuvens. Essa é a cosmogonia da criação do nosso planeta Terra, o reino chamado Midgard, que é onde os humanos viriam a habitar. Interessante que aí esse corpo de Ymir, que era o planeta Terra, você vai ter no cadáver dele ninhos de vermes encontrados, né, por causa da putrefação do corpo de Ymir. Né? E aí Odin com seus irmãos encontram esses ninhos de vermes, né? E Odin deu um lugar para eles morarem, só que fora de Midgard. E aí você tem 2 classes fundamentais desses vermes que foram encontrados. Os vermes mais bagunceiros foram chamados de anões, e eles foram morar nas profundezas da terra, né? A terra, o reino chamado Svartalfheim. Os outros vermes mais comportados, mais distintos, eles foram chamados de elfos, e eles foram morar no reino de Alfheim, uma região mais amena, um pouco melhor do que a profundeza da terra de Svartalfheim. Do cabelo de Ymir surgiu então a flora, né? Toda a mata conhecida na cosmogonia nórdica teria surgido do cabelo de Ymir. E aí você tem, por exemplo, faíscas de Muspelheim, que era a terra ardente, né? Foram colocadas no céu essas faíscas e surgiram as estrelas. Das sobrancelhas de Ymir tornaram ali uma grande muralha que circulou toda Midgard, todo o reino que viria a ser o reino dos humanos. Então você tem aqui, de acordo com a mitologia nórdica, você tem 2 classes muito importantes que são os anões e que são os elfos. O próprio Tolkien retrata muito na sua obra o reino dos anões, o reino dos elfos, que era parte dessa cosmogonia das mitologias germânicas ou escandinavas. E aí você tem então a criação de uma muralha ao redor do reino de Midgard para sua proteção. Agora tem algo muito importante que acontece na sequência, que volta a ter semelhanças da cosmogonia nórdica com a criação de Gênesis.
Terminado então Midgard, Odin e os seus irmãos caminharam sobre ela para ver como estava a criação, né? Saber se estava tudo no seu lugar em harmonia. E eles encontraram 2 troncos boiando nas águas. Então eles pegaram esses troncos e esculpiram a partir deles o primeiro casal de humanos. O homem se chamava Ask e a mulher Embla. E aí sopraram neles, né, os Aesir, Odin e seus irmãos, sopraram nesse casal esculpido do tronco de madeira, sopraram neles o fôlego da vida. E aí Odin concedeu a eles espírito, Vili deu a eles os 5 sentidos, né, ou Hoemir, Vili ou Hoemir, e Vé, ou Lodur, deu o sangue e a vida. Aqui nós temos semelhanças óbvias, né? Quando a trindade dos Aesir, Odin, Hoemir e Lodur, ou Odin, Vili e Vé, eles começam a passear pela criação para saber se estava tudo em perfeito equilíbrio, eles vêm sobre as águas boiando 2 troncos. E aí eles pegam esses 2 troncos e esculpem. Eles formam do tronco, esculpem do tronco o homem e a mulher. O homem e a mulher que se chamavam Ask e Embla. Alguma semelhança com Adão e Eva, o homem com a letra começada com A e a mulher com a letra começada com E. Então você tem Ask e Embla, que seriam a versão nórdica de Adão e Eva. E essa trindade dos Aesir, Odin e seus irmãos, sopram nesse casal o fôlego da vida e sopram durante algum tempo até que eles vivam. E aí eles presenteiam com 3 dádivas. Odin dá o espírito, você vai ver que Vili ou Hoemir dá os 5 sentidos para que eles possam interagir com a criação. E aí Vé ou Lodur dá a eles o sangue e a vida. Esse sangue e a vida é o conceito de ser vivente que vem do hebraico nefesh, onde sangue e vida, ou sangue e alma, tornam o ser vivente. Então você tem substância material, que é o corpo, e aí o corpo é constituído do sangue, que eles entendem como a alma, tá? Onde fica registrado o ser vivente, e a substância imaterial, que é o espírito soprado por Deus, o fôlego da vida. Razão pela qual eu sou dicotomista, porque eu estou alinhado com o pensamento hebraico da criação, o qual é defendido no Novo Testamento. O único texto que defende tricotomia é uma expressão que Paulo usa para satisfazer os ouvintes gregos, quando ele fala que o vosso Deus de paz vos santifique em todo o vosso corpo, alma e espírito. Tirando esse versículo, você não tem nenhum outro que defenda satisfatoriamente a tricotomia. Então, eu sou dicotomista por causa dessa concepção do hebraico de corpo, né, com nefesh, sangue e alma, e o fôlego da vida soprado por Deus, que é espírito. A cosmogonia nórdica também traz essa questão de você ter o corpo esculpido, e aí você concede a eles a alma, o sangue e a vida, mas os deuses precisam soprar neles o fôlego da vida para que de fato eles vivam. Então você tem Ask e Embla, o primeiro casal da mitologia nórdica, da criação da humanidade, tal qual nós temos Adão e Eva. Após isso, Odin e seus irmãos decidiram criar uma morada exclusiva para os deuses, né? Então eles vão deixar Midgard agora para a humanidade. E aí eles criam, acima do nível de Midgard, flutuando, a cidade dourada conhecida por todos, né? Asgard, que seria a morada dos deuses. Ela é um equivalente, por exemplo, do Olimpo grego, né? E ela era impossível de ser vista pelos mortais. E aí ela tinha um rio que nunca congelava, chamado Ifing. Ele separava a planície do restante do universo. Odin então entendeu que era importante que houvesse um elo entre os deuses e os mortais, apesar desse distanciamento de Asgard e Midgard, né, o reino da humanidade, com a cidade dos deuses, a cidade dourada, acima do nível de Midgard. Por essa razão, então, ele construiu a ponte Bifrost. É uma ponte do arco-íris. Né? O arco-íris também tem relação com a mitologia grega, que era a deusa Íris, que era uma mensageira dos deuses, e as suas asas, quando voava pelo céu, faziam as cores do arco-íris, porque estava entregando mensagens. Ela fazia o elo de comunicação entre deuses e mortais, tal qual aqui a ponte Bifrost, que ela era feita de água, ela era feita de fogo e era feita do mar salgado. Essa ponte foi confiada aos cuidados de Heimdall, que era um deus nascido ao mesmo tempo de 9 gigantas, e ele vigiava de noite e de dia se algum mortal quisesse tentar sair de Midgard e chegar em Asgard.
Então Heimdall ele não dormia, então ele tentava garantir que de dia e de noite nenhum mortal tentasse chegar em Asgard. Caso alguém tentasse, ele tinha uma trompa que ele tocava avisando que estava tendo ali uma infração, uma desobediência. Então veja que você tem Heimdall, que seria o guardião dessa ponte, que era o elo entre os mortais e os deuses. Se alguém tentasse infringir esse limite de Midgard e Asgard, ele tocava uma trompa alertando que alguém estava infringindo o pacto feito entre o distanciamento da terra dos mortais e dos deuses. Ele era a definição de sentinela que não dorme de dia e nem de noite. Em Asgard você vai ter o palácio então de Odin, chamado Gladsheim, onde ficava instalado o trono mágico de Odin, que era também chamado de Pai de Todos, né, onde ele sentava para observar o que acontecia nos 9 reinos, e ele também recebia informações sobre esses 9 reinos dos seus 2 corvos, né, os famosos Hugin e Munin. Hugin era o corvo também chamado Pensamento, e Munin era o corvo da Memória. Então ali Odin, ele no seu trono mágico em Asgard, vigiava os 9 reinos para saber como estava a sua criação e como estavam os povos, e também recebia informações dos seus 2 famosos corvos, além de ter Heimdall cuidando da Bifrost e observando se ninguém tentava entrar em Asgard vindo de qualquer um dos 9 reinos. Quando isso acontecia, ele tocava a trompa avisando, e aí então Odin e os seus guerreiros faziam a intervenção. É importante sobre a cosmogonia, né, a criação, a origem das coisas da mitologia nórdica. Ela traz alguns elementos semelhantes e nós vamos falar sobre alguns deles agora que são importantes, e depois vamos tratar sobre alguns personagens especificamente para fazermos melhor essa associação. Você vai ter, por exemplo, a Yggdrasil, a árvore da vida da mitologia nórdica, tal qual nós temos a árvore da vida no Gênesis, na criação de Deus. Então a mitologia nórdica traz a Yggdrasil, que é uma árvore colossal, ela é o eixo do mundo. Ela é localizada no centro do universo e ela liga os 9 mundos da cosmologia nórdica. As raízes da Yggdrasil, as mais profundas, estão situadas em Niflheim, que é o mundo sombrio que nós vimos, né? Onde ficavam várias árvores assombradas e o solo não produzia nada, né? A escuridão profunda, ela tinha também ali terríveis gigantes e monstros. A parte mais funda de Yggdrasil então chegava nessa região. O tronco da Yggdrasil era o reino dos humanos, dos mortais, Midgard, né? O mundo material dos homens. E a parte mais alta da Yggdrasil, que dizia tocar o sol e a lua, é onde ficava Asgard, a cidade dourada, onde ficava ali o trono mágico de Odin e onde habitavam os deuses, né? A terra dos deuses. Você vai ter acima do nível de Asgard, Valhalla, que é o local onde os guerreiros vikings eles eram recebidos após ter morrido com honra no campo de batalha, né? Ainda sobre a Yggdrasil, conta-se que nas frutas dessa árvore você tem as respostas das grandes perguntas da humanidade. Por esse motivo, ela sempre é guardada por uma centúria de valquírias, né, que são protetoras, equivalentes a anjos, né? E somente os deuses podiam visitá-las. Nas lendas nórdicas dizia que as folhas da Yggdrasil podiam trazer pessoas de volta à vida e apenas um de seus frutos curaria qualquer doença e até mesmo salvaria a pessoa à beira da morte. Então veja que temos aqui uma árvore da vida da mitologia nórdica, a Yggdrasil, era a árvore da vida, mas veja que nós vimos aqui que os frutos dela produziam ali o conhecimento e a resposta para qualquer pergunta da humanidade. Então também é uma árvore do conhecimento. Veja que as folhas dela serviam para curar de qualquer doença, até mesmo trazer pessoas de volta à vida. Nós temos essa referência em Apocalipse, que você tem a árvore da vida e as folhas da árvore da vida eram remédio para as nações. Temos então essa semelhança. A Yggdrasil, diferentemente da criação de Gênesis, essa mesma árvore parece ter as propriedades das 2 árvores que nós tínhamos no Éden. Você tem ali o fruto que concede todo o conhecimento e a resposta para todas as perguntas. E você tem a folha dessa árvore que produz vida, cura, até mesmo ressurreição. E você tem aqui também a questão das valquírias, que são equivalentes a anjos, né? Essas valquírias são retratadas em alguns casos
como protetoras, como aquelas que voam nos céus de Asgard, né, com esse trajeto para Valhalla, que elas voam sobre lobos, né, ao lado do deus da guerra, o deus Tyr, mas elas também são retratadas em algumas versões como aquelas que voam tendo asas próprias, mas em alguns casos voando com cavalos alados, o Pégaso da mitologia grega, por exemplo. As valquírias eram especialmente guerreiras, e uma centúria de valquírias guardavam a parte mais alta da Yggdrasil, que continha os frutos e as folhas, que já era na região de Asgard. E aí você tem semelhança com o Gênesis, que depois que o homem e a mulher comem do fruto do conhecimento e eles são retirados do jardim, os querubins são colocados ali para poder guardar a entrada do jardim e impedir que o homem possa ter acesso novamente a essa árvore. Então, mais uma semelhança da mitologia nórdica com a Bíblia Sagrada e a criação do Gênesis. Como tendo o princípio das coisas, outra semelhança que tem com a mitologia nórdica e a Bíblia Sagrada é o fim das coisas. Tal qual a Bíblia Sagrada nos apresenta na sua escatologia da criação o Apocalipse, a mitologia nórdica traz também o seu próprio Apocalipse chamado de Ragnarok, onde diz que, segundo uma profecia, né, o lobo gigante Fenrir, um dos filhos de Loki, nós vamos voltar nele daqui a pouco, ele, por ser um lobo gigante, lutaria com Odin nos fins dos tempos, derrotaria Odin, e você teria também a destruição dos reinos, fazendo com que tudo se criasse novamente. Nesse Ragnarok você também tem mais uma das várias lutas intermináveis de Thor, filho de Odin, ali também, o deus dos trovões e das tempestades, lutando com a serpente gigante do mundo, Jormungandr, também uma das filhas de Loki, que nós vamos voltar daqui a pouco. Então, o interessante é que você tem essas duas figuras no Ragnarok, que é o Apocalipse nórdico, você tem duas bestas gigantes. A besta da terra, que é o lobo gigante Fenrir, que derrota Odin, e a besta do mar, que é a serpente gigante que luta com Thor, filho de Odin. A diferença é que no Ragnarok, essas bestas vencem e destroem a criação e ela tem que começar de novo do zero, essa criação da mitologia nórdica, diferentemente, por exemplo, do Apocalipse da Bíblia Sagrada, onde as bestas são derrotadas por Jesus Cristo e por Deus e pelos seus santos no final de todas as coisas. Mas agora vamos entender um pouco mais dos personagens da mitologia nórdica e ver que semelhanças mais nós encontramos com a Bíblia Sagrada. A começar então por Odin, chamado pai de todos. Então Odin, ele vai dar origem aos importantes personagens da mitologia nórdica. Odin vai gerar, por exemplo, a Thor. Thor é o deus do trovão, da tempestade, mas é Deus que protege também os marinheiros. Então ele, como filho de Odin, deus do trovão, ele tem tanta importância que o seu martelo, o Mjolnir, o martelo empunhado somente por aquele que era digno, era também um pingente para os nórdicos, tal qual o crucifixo era um pingente para os cristãos. Thor também era conhecido pela sua força e pelas suas leis, né? Ele era tão simples, tão simplório, ele era facilmente enganado, principalmente por Loki. Thor também, como já falei, protetor dos marinheiros, controlando as tempestades. Constantemente ele combatia os gigantes e também estava destinado a lutar contra a gigante serpente Jormungand, que tentava devorar o mundo porque ela era tão grande que circulava com seu corpo todo o reino de Midgard. Thor aqui seria então o equivalente mais próximo, por exemplo, a Miguel, porque Thor ele era muito nobre, só que também ele era extremamente cruel e brutal nas batalhas, porque o que importava para ele era vencer as batalhas pelas causas de Odin, de Asgard e dos deuses. E ele estava destinado a lutar com a serpente. Você tem claramente aqui uma associação de Thor combatendo a serpente Jormungand com Miguel em Apocalipse 12 combatendo a antiga serpente, o dragão vermelho, Satanás. Então Thor seria mais um equivalente de Miguel, né, de batalhas e de guerras, do que de Jesus Cristo, por exemplo. Até porque Thor, ele para poder vencer a batalha e alcançar seu propósito, ele era cruel e ele era bastante agressivo e impulsivo. E aí você tem outro personagem importante, Loki. Loki vai ter diferentes entendimentos. Alguns vão dizer que ele é filho de gigantes, mas acaba sendo adotado por Odin. Alguns vão dizer que ele é filho somente
de outra classe de deuses e é um opositor de Odin e daqueles que habitam em Asgard. E você tem a versão de que o próprio Odin gera ele de uma relação incestuosa. Então temos várias versões sobre Loki. O que é consenso em todas as versões? Loki era o deus da trapaça, da artimanha. A mesma forma com que ele servia aos deuses, ele também os enganava. Ele tinha uma esposa giganta chamada Angrboda e teve 3 filhos com ela. Hel, ou Hela, a deusa do submundo, Jormungand, a serpente do mundo, e Fenrir, o lobo gigante. O casamento de Loki com Angrboda não foi permitido pelos deuses porque eles sabiam que os filhos dessa união ameaçariam toda a criação e os deuses, o que de fato aconteceu. E aí você tem então algumas associações. Loki como deus da trapaça, o deus da mentira ou da enganação, seria um equivalente da Bíblia Sagrada à figura de Satanás, por exemplo, que era um acusador, um enganador, um sugestionador, um manipulador, um articulador. E ele teve uma relação com uma giganta, que saíram então 3 filhos, Hel ou Hela, algumas versões vão chamar ela assim, que ela foi enviada para ser a cuidadora do submundo e cuidar desse reino do submundo. Você tem o equivalente mais próximo do grego ali, que é a personificação de Hades, que era o senhor do submundo, tá? Diferentemente da morte. A morte ali é Tártaros, é outra coisa, tá? Você tem Hades, que era a personificação grega, o senhor que cuidava do submundo. Você tem aqui na mitologia nórdica, equivalente mais próximo a Hela. E aí você tem um segundo filho, que é Jormungand, a serpente do mundo, a antiga serpente, a grande serpente, a besta que habitava os mares, tal qual nós temos em Apocalipse, a besta que emerge do mar, Apocalipse 12. E nós temos Fenrir, o lobo gigante, que é também um filho de Loki, que era a besta que emerge da terra. Interessante que Jormungand lutava constantemente com Thor, como já falado, né, que seria o equivalente de Miguel, que constantemente lutava contra o dragão antiga serpente. E você tem ali Fenrir, que ele até é aceito em Asgard para ser adestrado e ser treinado, mas Fenrir acaba crescendo demais e por ter que ficar adestrado, por não ser livre, ter que ficar preso a correntes, ele jura que quando se soltar no fim dos tempos vai destruir Odin, o que de fato acontece no Ragnarok, que seria o Apocalipse nórdico. A semelhança é que a besta que emerge da terra é aquela que aceita a condição de acorrentada até certo tempo, até que no fim dos tempos ela tem a liberdade de se manifestar e então se voltar contra o Criador para blasfemar e lutar contra ele. Mas na Bíblia Sagrada a gente sabe que a besta que emerge da terra ela é destruída no fim de todas as coisas. Interessante que sobre Hela, você vai reparar que o nome dela se escreve H-E-L-L, que também foi dado ao nome do submundo de Helheim. Do nome do termo Hel ou Hela é de onde vem, por exemplo, o termo em inglês para inferno, que é Hel. E muitas palavras da mitologia germânica, a mitologia nórdica, escandinava, muitas das palavras dele influenciam nosso cotidiano até os dias de hoje. A própria palavra nórdica, que vem do norte, que vem do que está acima. Você tem Elivagar, que eram os 11 rios, de onde surge a palavra Eleven. Você tem Hell, que é de onde surge o termo em inglês Hell para ser no inferno, que é o submundo, onde Hela, ou próprio Hell, que em algumas versões não traz a letra A no final do nome. Você tem outras palavras que você certamente vai conhecer, no que diz respeito à influência da mitologia nórdica aos nossos dias. Então olha que interessante, os dias da semana que nós conhecemos até hoje, especialmente na influência que a língua inglesa recebeu da língua germânica, da mitologia nórdica, ela vai ser homenagem aos deuses nórdicos, como nós podemos observar aqui. Então olha que interessante, os dias da semana eles vão homenagear esses deuses nórdicos em línguas germânicas, né? Por exemplo, o inglês e o alemão vão receber essa influência, porque os germânicos eles adotaram um conceito romano de dividir a semana em dias divididos, né, e relacionaram cada dia da semana como uma homenagem dentro da sua própria cultura. Então, por exemplo, em várias línguas, os nomes dos dias da semana, eles derivam, por exemplo, de nomes dos planetas, e posteriormente tiveram esses nomes trocados por causa dos deuses contemporâneos à sua época. É um sistema que o próprio Império Romano introduziu, né, como homenagem a divindades e a planetas, e alguns povos acabaram adaptando esse sistema, substituindo os nomes dos dias da semana pelos deuses, né, germanos, ou como a gente está utilizando esse termo aqui, os deuses nórdicos.
Então vamos ver que interessante isso aqui. O primeiro dia, o Monday, ele é o Moon's Day. Moon, você sabe que em inglês é lua, né? É a nossa segunda-feira, né? Ou o dia da lua, Moon's Day, que vem do nome da deusa Mani, que personificava a lua. Era a lua personificada na mitologia nórdica. Então, Moon's Day, ou Monday, segunda-feira, o dia da deusa lua ou da deusa Mani. Então, Moon's Day, Mani, Monday, segunda-feira, dia da lua, em homenagem à deusa germânica, né, ou nórdica, Mani, a personificação da lua, é o primeiro dia da semana. O segundo dia da semana é interessante, né, Tuesday. Tuesday ou Tuesday, que é Til ou Tyr, é a nossa terça-feira. Tyr é o deus da guerra da mitologia nórdica. Então, o segundo dia da semana é em homenagem ao deus do combate ou da guerra, Tyr. Tuesday, Thursday ou Tuesday. Tuesday, que vem do dia de Tyr, ou dia de Til. Til ou Tyr, dependendo da entonação, né, você tem povos que não conseguem falar o U tão fechado foneticamente, acabam dando um som de R por causa do sotaque. Então, Til ou Tyr era a terça-feira, Tuesday, Tuesday, que aí você tem em homenagem ao deus Tyr, que era a nossa terça-feira. O mais interessante é a quarta-feira, que é o Wednesday, que era Wednesday. Esse E tem um sonzinho de I, tal qual em inglês, Wednesday. A gente pronuncia Wednesday, que é Wednesday, que é a quarta-feira, ou o dia de Woden, ou Odin. Então, quarta-feira é o dia de Odin, Woden, ou Odin, ou Wednesday, Odin's Day. Você pode ver que no seriado American Gods, por exemplo, Odin é chamado de quarta-feira, que é o Wednesday, ou Woden's Day, que é o dia de Odin, a quarta-feira. A quinta-feira você tem Thursday. Você tem Thursday, que é a abreviação de Thunder's Day, que é Thunder ou Thor. Thunder é trovão, que vem da palavra germânica Thor, a palavra nórdica Thor, deus do trovão. Por isso, Thunder em inglês é trovão, por causa de Thor. Então, Thursday, Thor's Day, Thunder's Day é a quinta-feira, dia do trovão, homenagem a Thor, o deus do trovão, filho de Odin. E aí a sexta-feira é Friday. Friday ou Friday's Day, um dia no final, que é o dia da deusa Frigg, a deusa da fertilidade, a deusa do amor, a deusa da união, e esposa de Odin. Friday, Friday's Day, dia de Frigg, dia de Frigg, né, a deusa da fertilidade, e esposa de Odin é a nossa sexta-feira, Friday. Então você tem aí o fim de semana é preservado para os romanos, tá? Então você tem o sábado e o domingo que são preservados para os deuses romanos. Você vai ver, por exemplo, Saturday ou Saturn's Day, o dia de Saturno, pronunciado é Saturday, Saturn's Day, porque o N ali acaba sendo mudo, né? É o nome do deus Saturno. Então sábado fica preservado para os romanos como homenagem ao deus Saturno. Saturday, Saturn's Day, dia de Saturno ou sábado. E aí esse conceito da semana com 7 dias, né, você tem ele surgindo na Babilônia, né, na Mesopotâmia, região entre rios, onde os povos homenageavam ali os 7 componentes do sistema solar conhecidos até então. Naquela época eles conheciam 7 integrantes do sistema solar e cada dia da semana era homenagem a um desses. Então os babilônios têm o dia em homenagem a Saturno, que os romanos preservam, lembrando que os romanos na sua mitologia traziam deuses como planetas, né? Você vai ter Júpiter, você vai ter Marte, você vai ter Urano, você vai ter Saturno, você vai ter Vênus, que são planetas do sistema solar, mas são deuses romanos. Isso é oriundo da Babilônia, como Saturday, que é o sábado, o dia de Saturno, o Saturn's Day, certo? E ali você tem o dia que começa a semana, que no fim de semana, a partir dessa influência romana e nórdica, segunda-feira passa a ser o primeiro dia, mas a gente sabe que domingo é o começo da semana. E aí você tem Sunday, o dia do sol, e aqui tem uma influência romana que é o mitraísmo, a religião, onde o deus Mitras ali, que é o deus do sol, acaba sendo a maior influência. Então Sunday é dia do sol, já que sun é sol, acaba sendo domingo. Sunday, dia do sol, que vem também do deus Sigel.
que aí você tem um sincretismo da religião romana com a religião nórdica, um deus que representava o sol, mas os romanos adoravam já por causa de Mitras, também oriundo da Babilônia, esse conceito do sol como deus máximo, também presente no Egito através de Ra. Então você tem Sunday como o dia do sol, como o domingo, homenagem ao deus sol, ao deus Mitras ou ao deus Sigel. Então veja que a mitologia nórdica tem muitas semelhanças com a Bíblia Sagrada. Então a Bíblia plagiou a mitologia nórdica, ou a mitologia nórdica plagiou a Bíblia? O meu entendimento é que de uma matriz única, esse conhecimento foi se vertendo. Se você crê na Bíblia Sagrada, que é um reboot do planeta a partir dos 3 filhos de Noé que recomeçam a criação, os filhos de Noé se espalharam por diferentes regiões e contaram as cosmogonias, cada um à sua maneira, conforme a sua lembrança, acrescentando ou excluindo itens do essencial do Gênesis pré-dilúvio. E aí então, essas mitologias foram se espalhando e ganhando ali outras vertentes e outras modificações. Mas veja que existem semelhanças em todas as cosmogonias, seja a egípcia, grega, romana, nórdica, tal qual a Bíblia, que são inundações, um abismo primordial no começo, um vazio, um nada, uma trindade que começa, a humanidade sendo criada do solo, ou de pelo menos componentes do solo, visto que os troncos de árvore são árvores que estavam no solo, e aí desse solo são criados o primeiro casal, e os deuses dão da própria vida e do fôlego para esse casal, para que eles continuem a humanidade. E aí você tem especialmente as inundações que rebutam ali a natureza, a criação. Você tem a presença forte de gigantes, especialmente das regiões do norte. Isso está presente também em quase todas as culturas. E você tem um apocalipse no final, onde bestas descomunais acabam lutando com as divindades. E aí você, o que você acha de tudo isso? Você gostou desse vídeo? Se você chegou até aqui, eu te agradeço, espero que você esteja gostando. Se você gostou, então nos ajuda clicando no curtir, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que gostam de mitologias. Se você é novo por aqui, se inscreve para estar sempre com a gente e receber mais conteúdos como esses. E espero ver você aqui no próximo vídeo. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família e seu ministério, em nome de Jesus.